Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de romance contemporâneo. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Oi, galera, tudo de bom? Sentiram saudade? Eu senti. Estou aqui para mais um vídeo do Leia Comigo. Nós vamos continuar narrando, a história de amor entre Nick Chandriot e Camila Driden. Se você estava aqui nos vídeos anteriores, você sabe que nós vamos falar do capítulo 7 ao capítulo 9 dessa obra. E que se você não viu os vídeos anteriores, você precisa dar uma olhadinha aqui no link que eu deixei no card. Esse link vai te levar direto para a playlist O Apolo e a Ninfa no meu canal. Então, se você estava acompanhando os vídeos, percebe que o resumo fez realmente perder muita coisa legal, né? Então, mais uma vez, para o pessoal que está acompanhando a partir daqui, voltem e vão ver os vídeos anteriores. Então, aqui, pessoal, no capítulo 9, a Camila, ela foi esperar pelo Nick, um pequeno ancorador que tinha, lá na praia. Esse pequeno ancoradouro, ele se projetava da praia alguns metros para dentro do mar. Ela estava usando uma canga verde jade cruzada na frente e amarrada na nuca, sobre um biquíni que também era verde. Com esforço, ela procurou manter os nervos dela sob controle. Ela estava muito nervosa com a missão que tinha sido dada para ela, Tinha que distrair Nick para que desse tempo a Ariana levar a Kate para poder ver o espírito. E assim que ele avistou ela, já foi saltando do veleiro com agilidade, já foi cumprimentando ela, Calimera, e já disse para ela que esperava não ter feito ela esperar muito. Ela, olhou para ele e em tom mordaz, ela diz: não me lembro de tê-lo chamado. Ele deu de ombros, e disse: olha, eu sempre soube que era apenas uma questão de tempo. Olha para ele e pergunta, como assim? E ele fala: olha, embora você esteja defendendo a sua irmã, você também tem uma vida, você tem um trabalho, mas cedo ou mais tarde você ia ter que voltar para isso. E ele para, e fala, talvez haja um homem à sua espera. E ela olha para ele e diz: olha, Nick, isso não é da sua conta, não é problema seu, não é da sua conta. E ele olha para ela e diz: então vamos falar do que é da minha conta? Está pronta para entrar num acordo? Ela olha para ele, tenta dissimular, e diz: parece que eu não tenho escolha, E ele olha para ela e diz: olha, finalmente você está usando a razão, Olha, faz assim, depois do jantar, a gente conversa sobre os detalhes. E ela diz para ele que prefere conversar em particular antes de dar as notícias para a irmã dela. Ele concorda e pergunta quando que ela quer conversar. E ela diz que pergunta se pode ser agora, Porque agora que ela decidiu, ela quer resolver isso o mais rápido possível. Só que ele fala que é impossível, porque ele está indo para Marintos, que é um vilarejo, que fica do outro lado da ilha. E ela, sem nem pensar duas vezes, pergunta se ela pode ir junto. Ele responde que tudo bem, que ele não se incomoda, que ela pode ir sim, mas pergunta se ela está preparada para enfrentar os perigos. Ela olha para o céu e para o mar, e diz que não está vendo nenhum sinal de perigo, e que ela se considera uma boa marinheira. E ele fala que não foi a esse tipo de perigo que ele estava se referindo. Os olhares dele se encontram, A Camila, ela treme levemente, mas ela, procura sorrir, apenas sorrir. Ele estende a mão para ela, e ajuda ela a entrar no barco. E ele fala, então vamos, Kyria. Kyria é uma expressão em grego, que seria como senhora, senhorita, um tratamento respeitoso, digamos assim, dessa forma. E aí eles partem, Ela entra no veleiro e procura
sentar num dos bancos, né, do pequeno barco, assim, o mais longe possível de onde ele está, né, lá manobrando, né, a embarcação, e ele pergunta para ela se ela deixou algum aviso para a irmã dela, e ela diz que a irmã dela tá descansando, né, e que ela tinha avisado que ia dar uma volta pela ilha, né. Ele fala que vai ter que fazer com que ela não fique desapontada. Havia, né, a Camila percebe que havia assim, um profundo tom de vitória, né, na voz dele, né, ele achava que realmente tinha levado a melhor, realmente ele ia, né, resolver aquele problema, tadinho, né, pessoal, nem sabia, ele estava sendo feito literalmente de trouxa, né. E aí eles partem, né, o veleiro começa a tomar velocidade, mar adentro, né, e ela começa a imaginar, né, que talvez ele pensasse que ela era volúvel, que era uma aventureira, que ela tinha se decidido viver, né, uma nova experiência, e que isso era bom porque ia ajudar, né, ela a manter ele ocupado até que a irmã dele, né, levasse a Kate para rever o espírito. Né, e ela acreditava que no fim ele ia acabar ficando desapontado, né, que ele ia perceber que nem todas as mulheres, né, deixavam levar pelo carisma dele, né, será que não? Pessoal, vamos ver o que vai acontecer, né. Nova história tem que se desenrolar, né. E eles estão indo lá quando de repente ele pergunta se ela quer pilotar, né, e ela meio indecisa, com vontade de pilotar, mas meio assustada, né, porque ela nunca pilotou um veleiro, né? Ela pergunta se ele acha que é seguro, se ele acha que ela deve fazer isso. E ele diz que ela pode ficar tranquila, né? Que ele não vai deixar ela levar eles a pique. Né? E aí ele fala assim, ó, claro, Matimo, não tem perigo nenhum, né? Eu não vou deixar você levar a pique. E ela pergunta para ele por que ele chama ela assim. Já é a segunda vez que ele fala, ele chama ela de Machamu, né? Que a primeira vez foi lá na casa da praia, né? Quando ele rasgou, né, as fotos da ex-mulher dele, né? E agora ele chamou ela de novo. E ela pergunta o que significa a expressão, né? E ele fala que a expressão significa meus olhos. Ele fala que quando uma mulher permite que um homem olhe dentro dos seus olhos, ela está lhe dando a chave dos seus segredos mais íntimos. E ela brinca, né, dizendo que não é de admirar que todo mundo na ilha use óculos escuros. Porque aí ele comenta, né, você não usa, né? E ela fala que é porque ela não tem segredo nenhum para esconder. Tá, vamos sabendo, hein? E aí ele vai guiando ela, né, gentilmente, pega ela gentilmente pelo queixo, obriga ela a fitar ele nos olhos, né? E ele fala o que ele está vendo nos olhos dela, né? Ele fala que está vendo ódio, que ele está vendo desconfiança, e bem lá no fundo dos olhos dela ele está vendo um mistério insondável. Mas que a única coisa que ele realmente nunca viu nos olhos dela foi um sorriso. Ela se liberta, né, com um movimento de cabeça, né? Aquele toque, aquela análise profunda já estava incomodando ela. Ela fala que não é de surpreender que ele não tenha visto ela sorrir, porque desde que ela chegou naquela ilha, né, ela não teve um bom motivo para poder sorrir. E ele fala que acha que nem antes dela chegar. Né? E aí ele pergunta por quanto tempo que ela é responsável pela irmã dela. E ela fala que são quase 4 anos, mas que não é uma tarefa tão desagradável quanto ele está fazendo parecer, né? Ela fala que a Kate sempre foi uma menina maravilhosa, nunca deu motivos para aborrecimento, e ele comenta secamente até agora, né? E a Camila só dá de ombro. Ela fala que não podia imaginar que ela fosse se apaixonar durante uma curta viagem de férias. E ele cinicamente pergunta, não, por acaso, ele fala, por acaso você esqueceu poder ter uma noite de luar, né? E ela diz que julgou que a irmã fosse mais controlada, né? Aí ela quer mudar de assunto, que ela conversa está começando a ficar um tanto quanto pessoal demais. Ela pergunta o que é que ele vai fazer lá na tal ilha de Marintos, né? E ele
pergunta se é algo especial, né? E ele diz que é muito especial. Ele diz que ele vai ver um bebê, filho de um amigo dele, né? Ele fala o nome do amigo dele, Dmitry Leonides, e ele fala que esse amigo dele, o Dmitry, convidou ele para ser padrinho do filho dele, né? E ela pergunta se ele aceitou, e ele diz que naturalmente, porque entre os gregos, né, isso é uma responsabilidade que eles levam muito a sério. E aí ela pede desculpa, né, por ter querido vir, porque ela percebe que está se intrometendo em algo muito pessoal, né? E ele fala que se não quisesse que ela se intrometesse, ele não a teria trazido. Lógico, né, pessoal? Se ele levou ela, porque ele quis, né? Aí ela agradece e ela estava, né, tentando lá dirigir o veleiro, né? Mas ela se distrai, né? E já vai perdendo a rota, né, do barco, e ele já vai avisando, ó, cuidado, vai colocando logo a mão sobre a dela no leme para poder aprumar, né, a direção. E ele fala, ó, você está se desviando do curso. E ela diz que é melhor ele assumir, porque ela não quer bater contra as rochas. Aí ele concorda, tudo bem, fala para ela relaxar, aproveitar o passeio, diz para ela sentir o sol no rosto e deixar o vento despentear os cabelos. E aí, por falar em vento despenteando os cabelos, ele puxa a presilha que estava prendendo o cabelo dela, né? E joga a fivela no mar. É isso mesmo. Ela olha para ele irritada, né? Pergunta por que diabos que ele fez isso. Ela tentando controlar o cabelo agora que estava voando, né? Solto. E ele fala que é porque naquele dia, né? Ele quer que ela esqueça que ela é a irmãzinha responsável. Ele quer que ela tome vinho com ele, que ela aproveite a vida. E ele diz que os olhos dela, ele quer que os olhos dela sorriam para ele. E pergunta, né, se ela aceita, né, a combinação, né? E ela pensa, né, ora, a água vai batendo no costado do barco enquanto ela pensa, né? Só hoje, que mal pode fazer um dia de irresponsabilidade diante da eternidade? É, né, gente? Que mal. Pois bem. E ela fala, combinado, né? E aí eles partem, né? Entre uma conversa e outra em direção à tal ilhazinha de Marintos, né? Quando eles chegam lá, né, ela percebe que é uma pequena vila formada por casas brancas de telhados pintados, né? E quando ele para, né, o barco no ancoradouro, ela fala para ele que vai ficar esperando no barco, né, no calhope. E ele diz que não, e não trouxe ela até ali para deixar ela no barco. Além do que, o Dimitris, né, o amigo dele, iria ficar muito ofendido se soubesse que ela não tinha ido conhecer o filho dele. E aí ele segura ela pelo braço para ajudar ela a descer do veleiro, né? Ela percebe que há uma verdadeira multidão de crianças pela ilha e várias delas vêm correndo ao encontro deles. São meninos, meninas, eles riem, né? Aquela alegria juvenil, né? E vão acompanhando eles à medida que eles vão andando, né? Como se fosse assim, um pequeno cortejo, né? Levando eles em direção à casa, lá onde está sendo feito o batizado. Eles param na porta de uma casa. Nessa casa, há algumas mulheres. Essas mulheres, assim que avistam o Nick, né? Elas adquirem uma atitude respeitosa. Elas vêm, né, cumprimentar ele carregando as suas crianças nos braços, né? E aí, duas senhoras mais idosas, que provavelmente deveriam ser as avós do garotinho recém-nascido, elas se aproximam, né, da recepcionar o Nick e a Camila, e estão lá, né, conversando com o Nick, quando de repente um homem, né, aparece, provavelmente o amigo, né, o Dmitry Leonides. Ele já vem sorrindo, né, com os dentes muito brancos à mostra, num amplo sorriso, por trás de um espesso bigode. Eles dois se abraçam, trocam tapinhas nas costas, e o Nick apresenta a Camila para ele, né? E ele fala, né, no inglês, assim, não tão perfeito quanto o do Nick, mas que dá para entender, né? Ele diz, ó, seja bem-vinda, Trespini,
E eles vão entrando, as mulheres vão sendo apresentadas, né? Só que nenhuma delas falava inglês, né? Então a Camila fica assim um tanto quanto deslocada no meio de tantas pessoas, né? Apesar de que o ambiente é simples, mas muito acolhedor, né? O único entrave mesmo era apenas a barreira da língua, né? Que ela não conseguia entender o que a maioria das outras senhoras estavam falando. E aí levam eles até o quarto da jovem mãe, né? Ela é apresentada para Camila, o nome dela é Ara Ionides, né? Ela estava lá, sentada na cama, segurando o bebezinho dela no colo. A Camila percebe que é uma mulher bonita, que olhava para a criança com intensa ternura, tá? Mas que tinha assim, um comportamento um quanto tímido, né? E aí ela cumprimenta o Nick, coloca o bebê nos braços dele, os familiares tudo amontoados na porta, né? Tentando ver o que está acontecendo, aplaudindo, rindo, né? Ou seja, todo aquele clima de festa, né? E a Camila começa a refletir que era óbvio que a visita do Nick representava, sim, um grande acontecimento na vida daquelas pessoas, né? E é claro que o fato dele aceitar ser o padrinho daquele bebê era uma grande honra. E ele, por outro lado, parecia bastante à vontade, segurando o bebê no colo, assim, com grande desenvoltura, como se já estivesse bastante acostumado a lidar com crianças. E após alguns momentos, ele olhou para Camila, sorrindo, né? E se aproximou delas, ainda segurando a criança, e disse que a Ara, né, a mãe do bebê, queria que ela segurasse o bebê um pouquinho. E ela começa a recusar, né? Porque ela tem medo de deixar o bebê cair, ela não está acostumada a segurar crianças, ainda mais uma criança tão novinha, né? Recém-nascida. E o Nick fala que é bom que ela se acostume, né? E é melhor ela sentar, né? Porque assim não tem risco ela derrubar o bebê. E aí ele ajuda ela a se sentar na beira da cama e já entrega a criança para ela segurar no colo. Né? E assim que ela segura o bebê no colo, assim, um coro de exclamação das outras pessoas presentes na casa, né? Aplaudindo, né? E tudo. O bebezinho, ele estava envolto em uma manta, né? E os bracinhos dele, a manta estava enrolada no corpo dele, formando tipo um casulo, e ele mexe as mãozinhas, tentando se soltar, né, do casulo, mas não consegue, e aí uma pequena bolinha de saliva começa a surgir nos lábios músculos da criança, né? E ele se vira como se estivessem procurando, né, o seio da mãe dele para mamar, né? Mas não encontra nada, né? E fica lá tentando, batendo com a mãozinha, né, contra o peito da Camila. E ela diz que começa a sentir estranhos sentimentos, né? Que ela nunca tinha se imaginado sendo mãe, ou como seria segurar nos braços do homem amado, né? E aí ela olha para o Nick e o Nick está observando ela com os maxilares assim apertados, como se estivesse irritado ou só simplesmente, né, controlando uma emoção indesejável. E aí ele comenta baixinho, né? Ele comenta baixinho, você precisa dizer alguma coisa, estão esperando que você diga alguma coisa. Né? E ela morde os lábios, né, indecisa, porque ela não sabe o que dizer, né, para a mãe da criança, e aí ela diz que é um lindo bebê e que se parece com o pai. O Nick traduz, né, em grego, e pelo sorriso da Ara, ela percebe que disse exatamente o que a mãe queria ouvir, né, e a risada das outras pessoas presentes também na sala, confirmando que ela fez comentário adequado, né. E aí a mãe do bebê, ela fala alguma coisa em grego, rápido, a Camila não consegue entender, né? Ela balança a cabeça de lado, totalmente perdida. E aí o Nick, o dono da casa, na verdade, o dono da casa traduz, né? Ele diz, ó, minha esposa está dizendo que ela deseja que a mulher do Chandro também tenha filhos lindos, filhos saudáveis, né? A Camila fica logo ruborizada, né? Ela olha para o Nick, mas ele tá lá segurando o bebê e não tá nem prestando atenção nela. E aí ele entrega o bebê para a mãe, né? Para alívio dela, todas as pessoas começam a sair do quarto
para um pátio externo, né? Lá nesse pátio externo ela vê que há várias mesas arrumadas, né, com cestas contendo pão fatiado, saladas, frutas e jarras de vinho tinto. Nick, ele é escoltado para um local de honra, né, pelos homens, e a Camila fica lá rodeada de mulheres, né, que levam ela para o outro lado da mesa, né, e lá elas começam um exame mais minucioso, numa atmosfera amigável, né, mais um exame da aparência da Camila, aí vão pegando no cabelo dela, como se estivessem elogiando, como se estivessem comentando como o cabelo dela é bonito, né, e ela não consegue entender o que as outras mulheres falam, porque o emprego dela é muito pouco, mas pelo clima, né, de companheirismo, assim, tudo, ela se sente bem, né. Ela tá lá, né, ouvindo os comentários e procurando sorrir, tentando ser simpática, quando uma jovem, né, começa a fazer perguntas para ela em um inglês muito precário, mas ainda assim, né, ainda é melhor do que não ter com quem conversar. E aí ela começa a conversar com as outras mulheres através da jovem intérprete, né? Fala um pouco e ruim, mas mesmo assim ainda fala alguma coisa que a Camila possa entender. E ela diz que começa a se sentir assim como se ela fosse um animal raro, né? Um animal raro, em exposição ali, né? Sendo admirada e tudo. Mas ela imagina que pode aguentar, porque afinal de tudo aquilo ali depende da felicidade da irmã dela. Se ela conseguir segurar o Nick ali por tempo suficiente para que a Kate possa falar com o Spiro, então vai ter valido a pena, né? Qualquer situação desagradável que ela possa estar enfrentando, ainda mais que não era tão desagradável assim. Eles começam, né, a servir a refeição, que acabou se arrastando tempo. Mesmo assim, né, a Camila fica feliz, porque ela pensa que aquilo é muito bom para os planos dos conspiradores, né? Ela come, né, não consegue se alimentar muito bem, porque ela está nervosa, né? E sempre que ela olha lá para o lado onde o Nick está, ele está conversando, rindo com as outras pessoas, né? Ela percebe que há uma espécie de laço entre todas aquelas pessoas ali, apesar da diferença social nítida entre elas, né? E ela também, depois de um certo tempo, começa a ficar mais à vontade, até mesmo a se divertir. Ela tá tão distraída que depois de um certo tempo ela não percebe quando o Nick chega. Por fim, né, coloca a mão no ombro dela e diz para ela que tá na hora deles voltarem, né? Pede para ela se despedir das pessoas lá presentes e ela começa a balbuciar mecanicamente em grego as poucas palavras de agradecimento, de despedida que ela conhecia. E aí eles começam a deixar o local, né? São ainda acompanhados por alguns representantes da família até o ancoradouro, né? Quando eles estão entrando no Calliope para poder voltar, né? Uma pessoa entrega uma cesta com mantimentos, né, para o Nick, e eles partem, né? Eles vão-se embora. E quando eles estão já tão longe que a ilha parece mais assim, né, um pequeno pontinho, onde pergunta se ela gostou, né? E ela fala que, claro, que adorou, que se sentiu privilegiada, cercada de atenções. Ele diz que são boas pessoas, simples, né? Espera que ela não tenha se sentido perturbada com tanta desinibição. E ela diz que de maneira nenhuma, mas ela ruboriza logo, né? Ela fica logo envergonhada, né? E ela fala que acha que as pessoas tiraram conclusões erradas a respeito deles. E o Nick diz que também acha, né? Que ele também acha que elas tiraram sim. E fica nisso mesmo, ele não toca mais no assunto. A Camila também não tem mais coragem, né, de continuar. E aí ela fica apenas sentindo a brisa soprar nos cabelos, a calmaria lá na linha do horizonte, o sol começando a se pôr, né? E ela começa a sentir o suor escorrendo pela pele dela, né? Ela junta o cabelo aqui na nuca, tentando, né, se refrescar. E aí é que ela percebe que o Nick, ele tá mudando o rumo do barco, ele tá virando
ele está virando numa direção contrária que teria de seguir para voltar para casa. E ela pergunta para onde é que ele está indo, né? E ele fala para ela que ele conhece uma pequena baía, numa outra ilha ali perto, que é um lugar excelente para um mergulho. Ele acha que é o lugar ideal para eles poderem ter aquela conversinha, né? E ela se faz de desentendida e pergunta o que ele quer conversar. E ele fala que eles têm negócios a tratar. Pergunta se ela esqueceu, né, do verdadeiro motivo que fez ela ir com ele. E ela fala que não esqueceu, mas que ela pensava que àquela hora do dia os gregos interrompiam, né, qualquer assunto. E ele fala que isso depende, né, do tipo de negócio e da urgência, né, do negócio. E aí, depois de algum tempo, navegando um pouco mais, o barco ele começa a se aproximar de uma praia de areia clara. A praia, ela tem a forma de uma ferradura. Parece assim um lugar solitário e tranquilo, que deixa já a Camila, né, ligeiramente apreensiva. E ela começa a pensar, né, que ali ela teria que entreter o Nick, ela teria que ganhar o máximo de tempo possível, teria que manter ele com ela ali até pôr do sol, né? E ela começa a se perguntar do que eu vou falar com esse homem, né? Eu não tenho a menor, ela não tinha a menor intenção de negociar, né? Caso da Kate com o Espírito, até porque ela não pretendia, né, vender, né, o ouro da irmã, né, e do primo que ela estava carregando. E ela começa a pensar o que ela vai fazer, principalmente como é que ela vai fazer para que o Nick não leia nos olhos dela que, apesar de toda lógica, apesar de todo bom senso, ela está completamente apaixonada. E assim, pessoal, termina, né, aqui o capítulo 09 e capítulo 10. No capítulo 10, né, depois que eles voltam do evento, né, lá em Marintos, do batismo, né, o afilhado do Nick, no meio do caminho ele muda, né, a rota, tá certo, e resolve parar em uma ilha, né, para poder conversar, tratar do motivo, né, pelo qual a Camila tinha ido com ele, né, que era exatamente a questão da irmã dela, né. E aí ele para, né, com o Calíope, né, a poucos metros, assim, uns 150 metros da praia, né, a onda estava baixa e aí não dava para chegar mais perto com o barco, né, senão o barco podia encalhar, né. E aí ele pergunta a ela, né, ela fica lá olhando, admirada, a praia iluminada pelo sol, e ele pergunta a ela se ela consegue nadar até a praia, se ela consegue nadar até a praia, e ela diz que naturalmente, né? Mesmo assim, ele diz que acha melhor eles irem de bote. E aí ele começa, né, a colocar algumas coisas dentro do bote. Ele pega, né, um guarda-sol, pega uma cesta, né, e outras coisas e vai colocando dentro do bote, toalhas, né, coisas que eles iriam precisar lá na praia. E aí eles descem, né, no bote, percorrem a pequena distância, né? Enquanto eles estão se aproximando da praia, a Camila fica vendo, né, os cardumes de peixe passando bem pertinho do bote, né? E ela fica lá admirada, né? Tanto que quando chega na praia, ela fica até um pouco chateada porque o passeio foi muito rápido, durou muito rápido. E ela não sabe, né? Ela não quer discutir realmente a questão da irmã dela, né? Ela nunca teve pretensão, como você bem acompanhou aqui comigo, de fazer acordos com o Nick. Ela só sabe que tem que distrair ele até o pôr do sol para que a irmã dela possa ter uma chance de se reencontrar, né, com o noivo. E aí quando chega na praia, ele arma lá, né, o guarda-sol, estira, né, as esteiras que ele trouxe, tudo, né? E ele olha para ela e pergunta se ela não acha melhor se refrescar antes de abrir as negociações, né, de começar a discussão. E ela fica toda errada porque, né, ela se lembra que ele gosta de nadar sem roupa, né, lá na Vila Apolo, né, quando ela conheceu ele estava nadando na piscina sem nada, né, e ela fica preocupada.
Mas aí ele começa a tirar o short e ela vê que ele tá usando uma sunga por debaixo do short, ela já fica mais tranquila, né? E ele olha para ela lá parada, né, sem ação, olhando para ele, e ele pergunta se ela não vai tirar a canga, não vai tomar banho, né? E aí ela tira e passa por ele correndo e já salta dentro do mar e começa a nadar. E poucos minutos depois ele alcança ela e ele avisa ela para tomar cuidado, porque aquelas águas ali são meio traiçoeiras, tem buracos, né? A pessoa pensa que está no raso e de repente já perdeu o pé, né? E ela só pensando, né? Já perdi. No dia que eu conheci você, já perdi o pé, não só o pé, perdi a cabeça também. E aí ela fica lá nadando, boiando, né? Ganhando tempo, se distraindo, deixando o estresse sair pelas ondas do mar, né? Quando de repente ela percebe, né, que ela está muito longe da ilha, ela está muito afastada da ilha. Embora ela se considerasse uma boa nadadora, ela não conhecia bem aquelas águas, né, que aparentemente eram traiçoeiras. E o Nick tinha avisado ela a respeito dos degraus, né, dos buracos, e aí ela começa a ficar preocupada. Mas aí ela começa a dar braçadas lentas, né, e aí ela percebe a força de uma correnteza que ela não tinha percebido antes, né? E ela quase começa a entrar em pânico. Ela olha de um lado para o outro, procurando ver o Nick, mas ela não encontra ele, né? Só vê a ondulação do mar, né? Tão belo. E aí ela percebe que a corrente muito forte está começando a puxar ela para cada vez mais longe da ilha, né? E por mais que ela dê braçadas e tudo lutando contra a correnteza, ela não tem força suficiente, né? Ela começa a perceber que ela está perdendo as forças. Então ela pensa em pedir socorro, né? Mas aí ela muda de ideia, porque ela sabia que o Nick ia acusar ela de não ter sido cuidadosa o suficiente, né? E ela não queria passar por mais essa situação constrangedora na frente dele. E aí ela prefere não pedir ajuda. Tolice, né, pessoal? A criatura vai se afogando e vai ficar preocupada com a opinião dele a respeito dela. Enfim, né? Aí ela pensa, né? Ela começa a olhar, ela começa a ver o Calliope, né? E ela começa a refletir que talvez seja mais fácil chegar no navio, né? No navio não, no veleiro, do que na praia. Então ela resolve nadar em direção ao veleiro. E aí, o que ela ia dizer pro Nick, né? Quando ele visse ela lá no veleiro? Ela ia dizer que, eu prefiro tomar banho de sol num convés do barco do que na praia, né? Então, uma história qualquer. E aí ela começa a nadar em direção ao veleiro, mas aí a fadiga vai tomando cada vez mais de conta dela e ela percebe que ela está cada vez mais longe, tanto da praia quanto do navio, né? E aí ela continua dando braçadas, lutando contra o pânico, né? E o cansaço. Quando ela percebe que não vai ter solução mesmo, ela vai ter que pedir ajuda, ela abre a boca para poder pedir ajuda na mesma hora que vem uma onda, né? E a água acaba entrando pela boca dela, sufocando ela, quase afogando. E ela já em desespero, né? Quando de repente ela sente uma forma, ela percebe uma forma escura sobre a superfície e ela vê a água se agitando, né? E aí é quando ela vê o Nick emergindo, né, da água, e ele passa a mão nos olhos e olha para ela com uma expressão assim inconfundível, ele está possesso de raiva. E ele grita algumas palavras que ela não compreende em grego, mas ela tem certeza que são um monte de impropérios, né? Que ele tá, né, soltando de raiva. E ele nada até onde ela tá, passa os braços ao redor dela, né? Segurando ela e começa a nadar, puxando ela de volta para a praia. Ele diz para ela relaxar, porque ele já pegou ela e ela tá salva. E ele vai nadando, né? E ele é tão forte que ele vai nadando com um braço só e mesmo assim capaz de puxar tanto ele como ela, mesmo contra, né, a força da correnteza, né? E ela completamente tonta, né, assustada, exausta, né? Fecha os olhos e, né, fica em silêncio até sentir a areia, né,
firme sob os pés, só então é que ela abre, né, os olhos assim com indescritível alívio, porque finalmente ela está em terra firme, né? E aí, quando eles pisam na praia, o Nick levanta ela nos braços e começa a carregar ela para debaixo do guarda-sol. Aí coloca ela, né, sobre uma das esteiras, né, que ele tinha estendido embaixo do guarda-sol, e ele ainda tá com a carranca, né, cara de poucos amigos, e ela aproveita para se desculpar, né, ela pede desculpa, ela tá sentindo uma dor ainda no peito, né, devido à água que ela engoliu, a respiração dela ainda não tá normal, e ele só faz dizer que avisou, né, ele só faz observar que ele avisou. E ele senta, né, numa esteira, à sombra de um dos guarda-sol, e manda ela ficar quieta por alguns instantes, né? Ele começa a procurar alguma coisa dentro das cestas de piquenique, né, que ele tinha trazido para a praia, e ele retira uma garrafa de vinho e serve um copo e oferece para ela, né? E manda ela beber, e diz que ela vai se sentir melhor depois que ela tomar a bebida. E ela toma um pouco do vinho, né, tremendo tanto que os dentes dela castanholam, né, em contato com o vidro. E aí ele segura a mão dela para poder firmar, né, o copo, para ela poder beber. E ela sente que o vinho ele é forte e seco ao mesmo tempo, né? E não demora muito para que o vinho faça a magia dele, né? Ela para de tremer, né? O sangue dela volta a circular com uma certa rapidez. E ele ordena, beba tudo, né? Beba tudo, né? Ela esvazia o copo e pousa o copo na esteira. E aí ele passa para ela um sanduíche, né? Feito de carne de carneiro. E ele passa para ela um sanduíche, né? De carne fria. E ela começa a dizer que não quer, mas ele ordena, né? Coma, né? Você sabe muito bem por que você se cansou tão depressa, não sabe? Você não comeu nada na casa do Dimitris, né? Ele fala. E ela fala baixinho que não estava com fome e que agora também não tá, né? E ele diz, né? Ele diz para ela, né? Ele pega o próprio sanduíche dele, pega um copo de vinho para ele e fala, né? Que ela quase tinha morrido afogada, não ia querer morrer de fome agora. E ela dá uma risadinha amarela, né? E começa a morder o sanduíche, né? Apesar de fria, as fatias de carne, que era carne de cordeiro, estavam tenras e suculentas. E havia também umas rodelas de tomate, né? Que dava assim um gosto melhor, né? Pro sanduíche. E ela começa a comer, né? Aquele sanduíche. E o Nick vai e serve mais vinho para ele e para ela, né? Ela começa a pensar, né? Que aquela provavelmente era assim, a refeição mais simples que ela já tinha feito na vida, né? Mas que ela jamais iria esquecer. E aí ela acaba de comer em silêncio, limpa a boca, né, nos guardanapos de papel que ele tinha levado e agradece, né, obrigada, né, agradece ele por cuidar dela, né, e tudo. E ele fala que ela tem que agradecer de verdade a mãe da Rara, né, a Rara, que era a mãe do bebezinho. E ela fala que foi ela, né, a mãe da Rara, que colocou aquela cesta no barco deles e que ela tinha dito para ele cuidar melhor da Camila, porque ela tinha achado a Camila muito magrinha. E a Camila ficou horrorizada, né? Eu, magra, que é isso, né? E ele concorda que, claro que não, que ela não era magra, mas que para os padrões daquele tipo de gente, aquele povo simples, ela bem que podia ser um pouco mais gordinha. E ela, né, fala, Deus me livre, né? Para a mulher falar em gordura, aumentar de peso, né? Deus me livre. Que você não pode cuidar de mim, que não há nada entre nós. E ele disse que ele não falou porque ela não compreenderia. Aí ele explica para ela, né, que no mundo daquela senhora, né, uma mulher era sempre propriedade de um homem, primeiro do pai, depois do marido, e se ficasse viúva dos irmãos, né? Então sempre havia um homem para tomar de conta de uma mulher e que ela não entenderia, né, se ele dissesse que a Camila não era responsabilidade dele. E aí ela ironiza, né? Poxa, que beleza, alguém já avisou para ela que nós estamos no século XX e no final, ainda por cima. E aí ela se deita na esteira e fecha os olhos, né?
E ele fala para ela não sair debaixo do guarda-sol, porque a pele dela é muito clara e ela pode ficar muito queimada. E ela fala para ele que já deu muito trabalho para ele naquele dia e que não vai mais aborrecer ele. Aí ele aproveita para falar, né, para censurar ela, dizendo que aquilo não é nada perto de todo o aborrecimento que ela causou para ele desde que ela chegou na ilha, né? E aí ela fala que se ele não fosse tão teimoso, ele pega um frasco de loção, né, de filtro solar e passa e entrega para ela, né? Passa isso no corpo. Ele fala, né? Ela se senta, pega o produto, passa pelas pernas, pela barriga, né? Pelos ombros, né? Toda parte que ela consegue alcançar, ela protege, né? Com o filtro solar. E aí ela fecha o frasco e coloca de volta na esteira. E ele pergunta se ela só vai proteger a parte da frente, né? Aí ele manda ela se deitar de bruço, né? Que ele vai passar o protetor nas costas dela. Ela disse que não, muito obrigado. Ela disse que não foi ali para tomar banho de sol. E ele diz que tudo bem, mas que ela pode unir o útil ao agradável, ou seja, que eles podem falar de negócio e ao mesmo tempo pegar, né, um bronzezinho. E ela murmura com desgosto, né, negócios. Gostaria que você visse o caso da Kate e do Spiro de outra forma. Olha, ela fala, né, você deve ser bondoso, porque estava na cara que as pessoas te estimam, as pessoas gostam de você, né? Eu vi isso lá na casa do Dimitri, né? E ele fala, o que é que isso tem a ver com o Spiro e a sua irmã? Ela fala, por que você não os trata com bondade? E ele dá de ombros, né? E pergunta se ela já ouviu dizer que às vezes a verdadeira bondade está exatamente na capacidade de ser duro. E ela diz que já ouviu isso muitas vezes, mas que não acredita muito nisso. E ele fala, olha, pois você devia acreditar. E também devia aprender a não deixar, né, o coração dirigir a cabeça, porque isso aí com certeza é desastre. Ela abraça os joelhos, né, olha para o céu azul, suspira, né, pensa um pouco, assim, pelo tom de voz dele, né, ao dizer aquelas palavras, é como se ele tivesse se lembrando de alguma experiência desastrosa da própria vida. Aí ela se lembra da Rachelle, né? A Rachelle Morgan era né, esposa do Nick, né? O Nick era viúva, ela tinha morrido, a gente viu isso, acho que foi no capítulo 9, ela era uma atriz, né? E ela morreu de uma overdose de drogas, né? Que ela tomou. E aí, né, ela pergunta, assim, como quem não quer nada, né? Já se preparando ou para uma resposta fria, estilo não cuide da sua vida, ou para uma explosão de raiva, mas ela pergunta se ele tinha conhecido a esposa dele, né, a Rachelle, ali naquela ilha. E ele fala que sim, que tinha conhecido ela lá quando ela tinha ido rodar algumas cenas de um filme de suspense. Aí ele comenta, né, que o filme nunca foi lançado, provavelmente porque não prestou, né? E aí ela pergunta se isso foi depois, né, da Rachelle ter participado do filme que tinha indicado, né, tinha valido uma indicação a ela para o Oscar. E ele disse que foi, né, que ela já tinha percebido que ela, assim, tão rápido quanto ela tinha subido, ela estava caindo, né? E ele disse que ela tinha dito para ele que queria uma vida diferente, uma vida que ele podia dar. Aí ela fala, ó, mas com certeza não foi só por isso, né? Porque ela queria mudar de vida que vocês se casaram. E ele fala que não, que no começo existia paixão, que ela era linda, era alegre, era exuberante. E a Camila ficou ouvindo, né? Ele enaltecendo, né, as qualidades da falecida esposa, né? E ela fica lá pensando, né? Ela era linda, alegre, exuberante. Como é que eu poderia, ainda que eu quisesse competir com uma mulher tão fascinante, né? Além do que, né, gente, competir com um fantasma, né? Já era uma competição desleal, né? Ainda mais quando a pessoa em questão, né, tinha tantas qualidades, né? E ele continuou lá falando, mais assim como se ele estivesse falando para ele mesmo, como se, né, fosse mais assim, né, um desabafo dele do que mesmo uma conversa com ele, né? Ele dizia, ele continua, que ela dizia que gostava dali, da ilha, que ela parecia aceitar bem, né, o fato dele querer morar lá,
dele querer formar família, dele querer ter filhos, né? E aí ele faz uma pausa, toma um gole da bebida, fica olhando para o mar com uma expressão melancólica, para só então depois continuar dizendo que ele tinha esquecido que a Rachel era atriz e que por algum tempo ela tinha representado com perfeição o papel da mulher apaixonada, dócil, devotada, só que depois tinha começado a fazer exigências. E aí a Camila perguntou, né, curiosa, né, tipo de exigência. Ele falou, né, que ela queria viajar com ele para todos os lugares e nem sempre era possível, porque ela não tinha o comportamento de uma mulher normal, né? Ele disse que se ela tivesse o comportamento de uma mulher normal, não teria problema nenhum dele levar ela com ele. O problema é que ela tinha mania de estrela, né? Ela sempre queria levar com ela uma ou duas criadas, né, para ajudar ela a trocar de roupa, né, ajudar ela, né, a fazer tudo, que ela não fazia nada sozinha por ela mesma, né, ou seja, né, gente, era uma dondoquinha, né. Ele disse também que ela tinha que ter com ela uma pessoa que saísse para comprar tudo que ela quisesse, na hora que desse na cabeça dela, né, bastava ela desejar, essa pessoa teria que ir dia, noite, para fazer o que ela queria, né, e aí isso tudo, né, tornava, assim, a tarefa de viajar com essa mulher quase impossível, né, gente? Ele não tinha tempo para isso, porque, como vocês sabem, ele tinha, né, todo um império, né, empresarial para administrar. Então, né, ela queria viajar com ele, mas nem sempre dava certo. E a Camila fica ouvindo ele contando tudo aquilo, né, e ela diz, pede, né, que ele pare, né, que ele não precisa contar aquelas coisas para ela. E ele comenta que talvez faça bem para ele, né? Que desabafar talvez seja bom para ele. E ele continua dizendo que ela era uma criança mimada, que às vezes ela queria ir para as festas e ele não podia acompanhar ela e ela ia sozinha. E até aí para ele tudo bem, ele entendia que ela precisava se divertir, né? E ele não se importava, né? Só que aí foi numa dessas festas que ela foi sozinha, né, sem ele, numa dessas ocasiões, que ela acabou começando a usar as drogas que iriam acabar por matá-la, né, no futuro. E aí a Camila pergunta se ele demorou para perceber, né, que ela estava usando droga, né, e ele disse que demorou um pouco porque na época ele estava muito ocupado, tratando de um negócio importante. E assim que ele descobriu, né, ele tentou submeter ela a um tratamento e ela se recusou. Ela disse para ele que ela ia voltar para o cinema, né, que o agente dela tinha entrado em contato, avisando que tinha um papel excelente para ela. E ela pergunta, mas ela não tinha abandonado a carreira, né, para casar com você? Aí ele diz, tinha, mas quis voltar. Aí ele fala que estourou uma briga terrível entre eles, porque claro, né, gente, conhecendo o Nick como a gente conhece, dá para imaginar que ele não quis aceitar que a esposa dele voltasse a ser atriz, né? E aí houve uma briga terrível entre eles. Ela saiu de casa, partiu para Hollywood, né? E não voltou mais, né? Só que não deu nada certo para ela em Hollywood, porque ela tinha se tornado muito dependente das drogas. Tão dependente que o estúdio não aguentou e acabou demitindo ela. Aí ele para de falar, pigarreia, limpando a garganta, né? Muda o tom, né, da narrativa para um tom mais pesado, mais triste. Aí ele fala que um dia ela telefonou para ele, avisando, né, que ela ia alugar uma cabana nas montanhas, ia se retirar lá por um tempo, sozinha, né, para pensar, né, para colocar as ideias em ordem. E aí a Camila, ele faz uma pausa, para de falar, mas a Camila também não se sente no direito de dizer nada, ela fica em silêncio, né, apenas captando, né, assim, o tormento que aquelas lembranças, aquelas recordações traziam de volta para ele, né, e ele volta a falar, dizendo que uma semana mais tarde, né, depois desta ligação, ela foi encontrada morta num quarto de motel. Ela não tinha ficado sozinha um dia sequer, mas os companheiros dela não tinham aparecido para prestar nenhuma declaração, né? E a Camila ficou horrorizada, né? Ela exclamou, meu Deus, né? Impressionada com a tragédia, né? E o Nick encara ela, né? E diz para ela, ó, você deve estar se perguntando por que eu te contei tudo isso, porque que eu lembrei coisas que eu pensei que estavam
enterradas para sempre. Quero que compreenda, né, por que eu defendo a minha família com tanta ferocidade. Os meus irmãos não vão cometer os mesmos erros que eu cometi. E a Camila protesta, né? A Kate não é igual a Rachel. Absurdo, né, gente? A Rachel é uma atriz, né? A Kate é uma garotinha, adolescente, comum, né? A semelhança entre as duas era mera coincidência, menos na cabeça do Nick. E ele sorri com cinismo, né, diante do protesto dela, e ele fala que ele espera que não, espera realmente que ela não seja igual à ex-mulher dele. Mas que o fato é que quando as pessoas são jovens, elas acreditam que o amor pode vencer todas as barreiras, elas, né, acreditam que, inclusive, as barreiras erguidas, né, por culturas diferentes, por fatores sociais e econômicos diferentes. E a Camila pergunta, e não pode? E ele fala que não. Ele fala que nem o amor pode separar certas dificuldades e incompreensão. Né? Ele fala que com todo o dinheiro dele, com todo o amor que ele tinha, ele não pôde dar a Rachel o que ele queria e não pôde salvar ela dela mesma. E aí a Camila pondera, né? Olha, a sua esposa era uma atriz de cinema, ela era um tipo de pessoa diferente, né? Diferente das outras, não era uma pessoa comum. E ele fala que ele não pode permitir que o irmão dele seja ferido da maneira como ele foi, que ele fique tentando alcançar a mulher amada no outro lado de um abismo que se alarga cada vez mais, né? E ele fala isso, né, com a voz carregada de amargura, né? A Camila nem tem coragem, nem tem o que falar para poder replicar, né? Ao contrário, ela sente assim um impulso irresistível, né, de confortar, de consolar ele. E aí ela se ajoelha ao lado dele, ela pousa a mão, né, no ombro do rapaz, né, e chama ele assim com suavidade, como se quisesse tirar ele do transe que aquelas lembranças horríveis tinham causado, né? E ele se vira no impulso. Toma ela nos braços, esmaga a boca dela num beijo possessivo, né? E ela não consegue mais escapar. E aí, né, gente? A gente já vinha acompanhando desde o início, né? Que havia uma forte atração entre eles dois. Eles estão sozinhos, numa ilha deserta, não há nada nem ninguém para atrapalhar o inevitável, né? E o inevitável acontece, né? Eles acabam fazendo amor. Vou descrever, né, gente? Isso aqui é um canal de família, né? Mas se vocês quiserem, podem dar um pulinho lá no capítulo de número 10, a partir da página 51 do livro, tá? E vocês vão ver a descrição pormenorizada, né? Do relacionamento, né? Entre a Camila e o Nick, tá? Então vamos lá, os curiosos. O que eu posso dizer para quem não vai querer ir até lá ver é que foi espetacular e não se deixou nada a desejar, tá bom? Então, se vocês gostam de saber mais detalhes sobre o que interessa, é só ir lá dar uma conferida. Mas a questão é, né, que a Camila, como a gente sabe, ela era virgem, né? E ela teve, assim, uma iniciação fabulosa. E se ela achava que estava se apaixonando pelo Nick, depois de estar nos braços dele, ela teve certeza absoluta de que ele era o amor da vida dela, né? E ela estava tão inebriada, tão apaixonada, que ela queria gritar para os quatro cantos do mundo que o amava, né? E tudo, mas ela sabia que não podia. E assim, né, termina, tá certo, o capítulo de número 10. E no capítulo de número 11, nós vamos ver o que vai acontecer, o que acontece, né, depois, tá, desse encontro amoroso entre Nick Chandreau e Camila Drida. Eu já volto, hein? Vira a página.